Oi, então, dessa vez eu vim ler um outro artigo do Camilo Berneri, nomeado A Ditadura do Proletariado e o Socialismo de Estado. Esse artigo, presente aqui no site Última Barricada, ele também foi publicado no Guerra de Classe, que foi o jornal do qual eu havia antes lido um outro artigo também do Camilo Berneri, um jornal italiano. Espero que todos gostem da leitura desse artigo e, sem mais delongas, começar. A ditadura do proletariado e o socialismo de Estado. A ditadura do proletariado é um conceito marxista. Segundo Lenin, marxista é só aquele que estende o reconhecimento da luta de classes ao reconhecimento da ditadura do proletariado. Lenin tinha razão, pois a ditadura do proletariado não é, para Marx, mais do que a conquista do Estado por parte do proletariado, que, organizada em classe politicamente dominante, chega, mediante o socialismo de Estado, à supressão de todas as classes. Na crítica do programa de Gotha, escrito por Marx em 1875, lê-se: entre a sociedade capitalista e a sociedade comunista, existe um período de transformação revolucionária, da primeira na segunda. A esse período corresponde a um período de transição política, no qual o Estado não poderá ser outra coisa senão a ditadura do proletariado. O Manifesto do Partido Comunista, de 1877, diz: o primeiro passo da Revolução Operária é a ascensão do proletariado à classe dominante. O proletariado utilizará o seu domínio político para arrancar pouco a pouco a burguesia de todo o capital e para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, ou seja, do próprio proletariado, organizado como classe dominante. Lenin, em O Estado e a Revolução, confirma a tese marxista. O proletariado precisa do Estado só por um certo tempo. Quanto à supressão do Estado como meta, nós não nos diferenciamos de todo dos anarquistas. Afirmamos que, para alcançar essa meta, é indispensável utilizar temporariamente contra os exploradores os instrumentos, os meios e os procedimentos do poder político, assim como é indispensável para suprimir as classes, instaurar a ditadura temporária da classe oprimida. O Estado extingue-se na medida em que não há mais capitalistas, não há mais classes e não há mais, por consequência, a necessidade de esmagar nenhuma classe. Mas o Estado não está ainda completamente morto, porque permanece a salvaguardar o direito burguês, que consagra a desigualdade de facto. Para que o Estado morra completamente, é necessário o advento do comunismo completo. O Estado proletário é concebido como forma política transitória, destinada a destruir as classes. O gradualismo na expropriação e a ideia de um capitalismo de Estado estão na base desta concepção. O programa econômico de Lenin, na véspera da Revolução de Outubro, encerra-se com esta frase: o socialismo não é outra coisa senão um monopólio socialista estatal. Segundo Lenin, a distinção entre os marxistas e os anarquistas consiste nisto. 1. Os marxistas, embora propondo-se a destruição completa do Estado, não a creem realizável senão após a destruição das classes por obra da Revolução Socialista, como resultado do advento do socialismo que se concluirá na extinção do Estado. Os anarquistas querem a completa supressão do Estado de um dia para o outro, sem compreender quais são as condições que a tornam possível. 2. Os marxistas proclamam a necessidade do proletariado de se apoderar do poder político, de destruir inteiramente a velha máquina estatal e substituí-la por uma nova, consistente na organização dos operários armados, no tipo da comuna. Os anarquistas, reclamando a destruição da máquina estatal, não sabem bem com que coisa o proletariado a substituirá, nem que uso fará do poder revolucionário. Chegam até a repudiar qualquer uso do poder político por parte do proletariado revolucionário e rejeitam a ditadura revolucionária do proletariado.
3. Os marxistas querem preparar o proletariado para a revolução, tirando partido do Estado moderno. Os anarquistas rejeitam este método. Lenin distorce as coisas. Os marxistas não se propõem a destruição completa do Estado, mas sim preveem a extinção natural do Estado como consequência da destruição das classes, levada a cabo pela ditadura do proletariado, ou seja, o socialismo de Estado. Enquanto que os anarquistas querem a destruição das classes mediante uma revolução social, que suprima com as classes o Estado. Os marxistas, ademais, não propugnam a conquista armada da comuna por parte de todo o proletariado, mas sim a conquista do Estado por parte do partido que presume representar o proletariado. Os anarquistas admitem o uso de um poder político por parte do proletariado, mas tal poder político é entendido como um conjunto de sistemas de gestão comunista, de organismos corporativos, de instituições comunais, regionais e nacionais livremente constituídas, fora e contra o monopólio político de um partido e destinados à mínima centralização administrativa. Lenin, para efeitos de polêmica, simplifica arbitrariamente os termos da diferença corrente entre os marxistas e nós. Na fórmula leninista, os marxistas querem preparar o proletariado para a revolução, tirando partido do Estado moderno, está na base do jacobinismo leninista, como do parlamentarismo e do ministerialismo social reformista. Nos congressos socialistas internacionais de Londres, em 1896, e de Paris, em 1900, foi estabelecido que podiam aderir à Internacional Socialista somente os partidos e as organizações operárias que reconhecessem o princípio da conquista socialista dos poderes públicos por parte do proletariado organizado em partido de classe. A cisão ocorreu sobre este ponto, mas efetivamente a exclusão dos anarquistas da Internacional não era mais do que o triunfo do possibilismo, do oportunismo, do cretinismo parlamentar e do ministerialismo. Os sindicatos antiparlamentares, bem como certas frações comunistas reclamando-se do marxismo, recusaram a conquista socialista pré-revolucionária ou a revolucionária dos poderes públicos. Quem quer que dê uma olhada retrospectiva à história do socialismo, depois da separação dos anarquistas, não pode deixar de constatar a gradual degeneração sofrida pelo marxismo como filosofia política, através das interpretações e da prática social democrática. O leninismo constitui, sem dúvida, um regresso ao espírito revolucionário do marxismo, mas constitui também um regresso aos sofismas e às abstrações da metafísica marxista. Então é isso. Esse foi o artigo do Camilo Berneri, artigo falando sobre a concepção leninista dos escritos de Marx e também da ideia de anarquia em contraposição à ideia de socialismo. Uma coisa que eu faltei ressaltar é que a parte no qual se fala do Programa Econômico de Lenin, que diz o seguinte: o Programa Econômico de Lenin, na véspera da Revolução de Outubro, encerra-se com esta frase: o socialismo não é outra coisa senão um monopólio socialista estatal. Aqui também tem uma nota de que Berneri provavelmente refere-se aqui à catástrofe que nos ameaça e combatê-la, que é um livro de setembro de 1917, do Lenin, onde consta a frase:
Ou de outro modo, o socialismo não é outra coisa senão um monopólio capitalista de Estado, usado em proveito de todo o povo, e que, nessa medida, deixou de ser um monopólio capitalista. Porém, na fonte da tradução aqui do artigo, a citação do Berneri diz monopólio socialista, em lugar de monopólio capitalista, podendo se tratar de talvez uma gralha do autor, da redação do Guerra de Classe, ou da transcrição, que serve de fonte e a qual, em todo caso, o site diz que prefere ser fiel. Saindo aqui dessa nota, de resto, o artigo muito bom, falando sobre a ditadura do proletariado a partir de uma perspectiva anarquista. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo, e como eu sempre digo aqui no canal, até mais.